era próprio para o sacrifício. Nós vamos ver que o sangue era morto esse cordeiro e o seu sangue era passado nas ombreiras da porta, e o anjo da morte, quando vinha, saltava por cima, não matava ninguém naquela casa. Assim também o sangue de Jesus Cristo foi derramado por nós. E quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a morte ou afastamento de Deus não é sobre os seus filhos, que são lavados, purificados no sangue de Jesus. Então, quem está sujeito às maldições, quem está sujeito a viver eternamente sem Deus, sem paz, sem salvação, a participar da segunda morte, que é o lançamento no lago de fogo e enxofre, aqueles que não foram lavados no sangue de Jesus. Então nós temos a marca do sangue de Jesus. Nós somos casa espiritual de Deus, morada de Deus na terra. E o sangue foi passado então sobre nós. E a morte espiritual não é sobre nós. Nós viveremos para sempre com Deus. A partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, passamos a ter a vida eterna. E esta vida nos leva para o céu, através de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Você veja 1 Coríntios 5, 7, diz que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Se nós olharmos para Davi, no Salmo 22, nós vamos ver Davi falando do sofrimento de Cristo. Deus meu, por que me desamparaste? Aí se referindo a Cristo na cruz, onde ele levou sobre ele os nossos pecados. E ele se sentiu afastado por um momento da comunhão com o Pai, devido ao pecado que estava sobre ele, o nosso pecado. Não vá pensar que Deus se recusou a olhar o seu filho, mas ele se recusou a olhar o pecado de toda a criação, tanto aqueles que já haviam nascido como aqueles que ainda iam nascer. O pecado, todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. E Deus não tem comunhão nenhuma com o pecado. Deus odeia o pecado, ama o pecador, mas detesta o pecado. Deus estava ali olhando a sujeira, olhando ali o cheiro ruim, olhando ali o resultado do pecado nos homens. E tudo aquilo estava sobre o seu Filho Jesus Cristo. Então existem as pré-figurações. E existem os tipos, antítipos, todas as linguagens bíblicas que muitas vezes nós lemos e não compreendemos que está falando a respeito de Jesus. Os judeus principalmente leem e entendem que está falando a respeito de Israel, na maioria das vezes, o que na verdade está falando a respeito de Jesus. Na linguagem profética, nós podemos ver exemplo, quando Jesus foi levado por Maria e José para o Egito, isso era um cumprimento da palavra de Deus que estava escrito: do Egito chamei meu filho. Se o judeu lê, ele diz, olha, que está dizendo que Israel foi chamado do Egito. Mas na verdade, a própria palavra de Deus no Novo Testamento é revelada, porque o que acontecia? No Novo Testamento, o Espírito Santo vinha revelando as coisas que estavam escritas a respeito de Jesus no Antigo Testamento. Então, por exemplo, quando o apóstolo Paulo pega e lê em Deuteronômio que o filho desobediente deveria ser pregado no madeiro e não poderia ser deixado para outro dia, porque era maldito de Deus, ele tinha que morrer ali. Aí ele liga isso, através de uma revelação do Espírito Santo, ao sacrifício de Jesus. E ele escreve lá em Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que morrer no madeiro. Então ele pegou aí Isaías, o sacrifício vicário, substituto de Jesus em nosso lugar,
ligou com Deuteronômio falando do maldito de Deus, aquele que morre pendurado na cruz, e isso foi revelado então pelo Espírito Santo, que era a respeito de Jesus que estava falando. Então, essas revelações são dadas pelo Espírito Santo, ligando o Antigo Testamento com o cumprimento em Jesus. Nós podemos ver outro exemplo, quando a Bíblia diz que ele será chamado Nazareno. Então, ele nasceu em Belém, mas foi morar em Nazaré, onde moravam José e Maria. Para que isso? Para que ele fosse chamado Nazareno, se cumprisse a palavra de Deus que já estava escrita a respeito dele. Nós podemos ver que o profeta Jeremias previu, já disse a respeito do Messias, que ele seria vendido como escravo por 30 moedas. Tudo estava escrito. Quando aconteceu, então, os discípulos, lendo a palavra de Deus, com a revelação do Espírito Santo, isso estava escrito e realmente se cumpriu através de Judas, né, que traiu Jesus e vendeu. Zacarias também escreveu exatamente sobre isso, essa venda de Jesus. Como é que acontecia isso? Como é que um profeta poderia profetizar anos e anos e anos depois do outro? Aí a mesma coisa ou coisa semelhante que se complementasse a respeito de alguém que viria 700 anos depois. Como é que acontece isso? Porque eles eram inspirados pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que inspirou um profeta, inspirou outro. Então, são aí as profecias harmônicas entre si. Nós sabemos que Israel, ele tem aí as suas instituições que prefiguram Cristo. Que instituições são essas? Nós podemos citar aí pelo menos 3 instituições, que é a própria nação de Israel, falando a respeito de Jacó, o tabernáculo, fala da casa de Deus, morada de Deus, e até com seus próprios utensílios, cada um significando exatamente Jesus. E podemos ver também outra instituição, que é o sacerdócio. Essas 3 instituições, aí a nação de Israel, o tabernáculo e também o sacerdócio, tudo visam falar a respeito de Jesus, visam mostrar mais de Jesus. Quando fala do Egito chamei meu filho, para o judeu está chamando Israel, pois em Mateus é revelado, olha, Jesus foi levado para o Egito por Maria e José, e quando Herodes morreu, aquele que queria matar a criança, queria matar todas as crianças de 2 anos para baixo, que era a idade aproximada de Jesus, quando os magos passaram por ali e sumiram, depois, então é dito para José, volta, porque aquele que queria matar a criança não existe mais, não vai atrapalhar mais. Então, do Egito chamei meu filho, Deus está chamando de volta. Agora, para Israel, está falando de Israel, da saída de Israel do Egito na época da Páscoa. Quem profetizou isso? Oséias, no capítulo 11. Lá está escrito, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Então, aí para os judeus é um cumprimento da Páscoa, da saída, né? Ali passagem pelo Mar Vermelho, celebração da Páscoa, tudo aquilo. E lá no Novo Testamento, o Espírito Santo deu a interpretação para Mateus escrever que aquilo ali era um cumprimento de quando Jesus foi para o Egito fugindo, ele levado por Maria e José, recém-nascido, e quando ele retorna, porque é dado então uma ordem para José para voltar. Então Deus está dizendo, do Egito chamei meu filho. Já o tabernáculo, ele tem a significação então de morada de Deus, de casa de Deus, Deus habitando no meio de Israel. E nós podemos ver já Isaías, por exemplo, dizendo que Jesus seria chamado Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então o tabernáculo no meio de Israel
significava a presença de Jesus ali. Quando eles atravessam o Rio Jordão, os sacerdotes pegam a arca e colocam no meio do rio. E eles olhavam para a arca e passavam. Se a arca não estivesse ali, eles não passariam. Também é assim a nossa vida. Água significa aí povos, né? A nação significa